Olá, gente. Segunda aula, então, de matemática básica. A gente vai conversar um pouquinho sobre razão e proporção, né? É a hora da gente começar a lidar um pouquinho com aquela regra de 3, super famosa, que vai aparecer com toda certeza aí na sua prova, tá? Não só na parte de matemática, mas também na física, na química, né? Na própria geometria. Então, eu gostaria que você focasse nessa aula aí, porque eu vou fazer algumas questões do Enem, que já apareceram lá no Enem, tá? Então tente fazer também, vou dar uma sugestão para vocês de sempre pausar o vídeo para tentar resolver essas questões, tá? São questões simples, mas são questões que apareceram lá na prova do Enem, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre aquela primeira aula, né? A gente conversou sobre grandezas e agora a gente vai dar uma interpretação bem legal para os exercícios que a gente, porventura, vai ter que resolver, tá certo? Valeu, gente. Vamos lá. Segunda aula do curso de Matemática Básica. Vamos conversar um pouquinho sobre razão e proporção, um tema de muita importância no Enem. O que é uma razão? Razão é o seguinte, razão é uma divisão, é um quociente, são sinônimos. Eu vou até escrever aqui para você essas duas informações. Razão é a mesma coisa que uma divisão, é o quociente, é uma fração. Então vamos usar a nossa definição. Dados dois números reais A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B se escreve como a fração A sobre B. Perceba, esse B é diferente de zero porque o denominador de uma fração nunca pode ser zero. E eu vou mostrar para vocês aqui uma razão que é muito importante para o Enem. As questões do Enem costumam cobrar tanto nas provas de matemática quanto nas provas de geografia a questão da escala. A escala é uma razão que compara o comprimento no mapa, ou numa maquete, ou num objeto, pelo comprimento na realidade, tá? E eu gostaria muito que você colocasse as escalas sempre na mesma unidade de medida. Será a nossa próxima aula, unidades de medida, conversão de unidades de medida, mas aqui a gente tem como olhar um pouco essa questão da escala com os exemplos que eu preparei para vocês. Eu coloquei alguns exemplos de notação em escala, como por exemplo 1 para 3 milhões, é uma escala para um mapa, 1 para 18, né? Algumas vezes a gente vê isso naqueles carrinhos em miniatura, 3 para 400, né? E esse 1 aqui, olha, significa o comprimento no mapa e cuidado, esse 1 pode assumir qualquer uma das unidades de medida de comprimento que você conhece, como centímetro, como metro, como quilômetro, fica a seu critério. Agora, esse 3.000 também assume qualquer uma daquelas medidas, centímetro, metros, quilômetros, qualquer uma dessas medidas. Porém, se a gente começar trabalhando em centímetros, essa unidade também tem que estar em centímetros. Se tiver em metros também, em quilômetros também. Então perceba o seguinte, que se tomarmos um mapa e medirmos no mapa 1 centímetro no mapa, isso representará 3 milhões de centímetros na realidade. Agora, se medirmos 1 metro em um mapa, representará 3 milhões de metros na realidade. Vamos ver agora essa questão do Enem de 2013, questão de número 140 da prova amarela. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse fazer essa questão. Ela trabalha um pouquinho do conceito de razão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro. Então, estamos vendo aqui, nessa região, o setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas.
Então observem aí as cadeiras escuras e as cadeiras claras que não foram vendidas. E a pergunta do exercício é o seguinte: a razão, veja, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Bom, vamos tentar contar aqui quantas cadeiras tem desse setor 3 que estão reservadas. Contem aí. Tem 1, 2, 3, 4 nessa primeira coluna, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. Agora vamos ver o número de cadeiras total desse setor 3. O número de cadeiras total, a gente pode fazer o seguinte: como isso é um retângulo, eu posso multiplicar o número de cadeiras que tem na largura, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo número de cadeiras que há no comprimento. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, o número de cadeiras totais é 7 vezes 10, que resulta em 70 cadeiras. Como ele pergunta a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas pelo total de cadeiras no setor 3, vamos efetuar a razão, que é de 17 sobre 70. Isso nos dá a alternativa A. Mais um exercício do Enem de 2013. Eu gostaria também que você pausasse o vídeo e tentasse resolver antes da minha resolução. Vamos ler o enunciado. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais. Isso é importante. Em 75 horas. Bom, se esse maratonista conseguiu correr 10 vezes mais do que o maratonista do grego da lenda que o enunciado fala, então o nosso maratonista Jim Karnazes, que eu vou abreviar por DK, conseguiu correr 42 vezes 10 quilômetros, o que resulta em 420 quilômetros percorridos. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Então, o professor desenhou uma pista reta de 60 centímetros na lousa. Se o percurso de Jim Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Portanto, vamos ver. A escala era uma razão que eu julguei de super importância para você, que era a razão entre o que foi feito no mapa, ou na maquete, ou no objeto, e nesse caso o objeto é o desenho que o professor fez na lousa, portanto, 60 centímetros, e a realidade foi o que o nosso maratonista conseguiu percorrer, que foram 420 quilômetros. Relembrando no início da aula, a gente comentou que a escala em cima tinha que ser uma unidade e embaixo a mesma unidade. E vejamos, as duas unidades, uma está em centímetros, a outra está em quilômetros. Então é importante que você saiba que o que é 1 quilômetro. Ora, 1 quilômetro são 1000 metros.
Porém, ainda não conseguimos igualar a unidade de centímetros. Vamos mexer nesse 1000 metros. Ora, 1000 metros, vamos repetir o 1000, e os metros é a mesma coisa que multiplicar por 100 centímetros. Resumindo, 1 quilômetro é igual a 1,000. Continuamos com esse número e vamos acrescentar 2 zeros. Retomando a escala, vamos escrever o seguinte: 60 centímetros. E embaixo, no lugar dos 420 quilômetros percorridos, vamos escrever o seguinte: 420 vezes o número de centímetros que tem em 1 quilômetro. Portanto, vezes 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Efetuando-se a simplificação, teremos o seguinte: eu posso dividir em cima e embaixo por 10, e essa divisão por 10 nos permite cancelar um dos zeros. Outra coisa super importante é que a escala não tem unidade de medida. Veja que no numerador há centímetros e no denominador também há centímetros. Retomando, o numerador ficou apenas o 6 e embaixo no denominador ficamos com 42 vezes o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Veja que podemos simplificar agora o 6 com o 42, dividindo ambos por 6, sobrando assim 1. E 42 dividido por 6 dá 7. E eu vou multiplicar por 1 seguido de 5 zeros. Portanto, eu vou acrescentar 5 zeros à frente deste 7. Veja que conseguimos chegar na nossa escala. E, olhe, as alternativas indicam 1,2.700 ou 1,2.7000. O que quer dizer esses 2 pontos? É a mesma coisa que a divisão na forma de fração. Então, teremos que localizar aonde que está escrito 1 para 700.000. E é na alternativa D. Vamos agora conversar um pouquinho sobre proporção. Proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu coloquei duas razões aqui, a razão A sobre B, e igualei a razão C sobre D. Isso quer dizer uma proporcionalidade. A gente lê essa proporção que eu coloquei aqui para vocês como A está para B, assim como C está para D. Vamos estudar um pouco essa proporcionalidade A está para B, assim como C está para D. Se A está para B, assim como C está para D, então, multiplicando ambos os lados por B vezes D, obtemos AD igual a BC. Isso é uma parte do estudo das equações do primeiro grau, que veremos daqui a algumas aulas. Então, para facilitar um pouco seus estudos, eu vou te ensinar uma tática de multiplicar em cruz. Veja que A vezes D e C vezes B, eu posso igualar obtendo AD igual a BC. Vamos olhar um pouco um processo prático, um método simples, para a gente determinar um valor desconhecido, tendo em vista a proporcionalidade das grandezas, que é a famosa regra de 3 simples. Eu vou retomar aqui um trecho lá do exemplo da primeira aula de grandezas diretamente proporcionais, que é aquela história da distância e do tempo. Perceba que eu peguei um trecho da tabela que fala que a distância em quilômetros para ser percorrida é de 180 quilômetros e o tempo que ele vai demorar é de 3 horas. E aqui eu coloco uma nova parte da tabela. E agora, para percorrer 720 quilômetros, quanto tempo será necessário?
Vamos organizar uma tabela como a que eu vou montar aqui para você, para a gente conseguir resolver um exercício por regra de 3. Veja lá, a distância em quilômetros e o tempo em horas. Organize a tabela para a regra de 3 sempre dessa maneira. Eu já vi muitos alunos organizando tabelas de regra de 3 sem colocar as unidades de grandeza aqui em cima. Isso é importante para você saber aonde que você está procurando o valor da sua incógnita. E veja, eu coloquei essas setas em azul dizendo o seguinte, que quanto maior a distância, maior o tempo que será desprendido pelo nosso motorista. Então, quanto maior a distância, maior o tempo. E veja, estas setas garantem apenas o seguinte, a maior distância e maior tempo. Não quer dizer o seguinte, é que se aqui está 180 e aqui está 720, ora, professor, a seta está crescendo, mas eu estou falando exatamente do seguinte, da grandeza e não dos números que estão aqui dispostos. Retomando a nossa tabela, vamos resolver o que é pedido multiplicando isso em cruz. Por que em cruz? Bom, essa tabela que está aqui pode ser reescrita como uma igualdade entre razões, uma proporção. Então, 180 está para 720, assim como 3 está para x. Perceba que multiplicando em cruz, quando eu multiplicar o 180 vezes x, e quando eu multiplicar o 720 pelo 3, teremos o que se segue. Eu dividi ambos os lados por 180. Olha, eu sei que estamos resolvendo agora esse exercício, mas você deve estar perguntando para mim, poxa, professor, por que você não multiplicou os 720 vezes 3? Justamente porque eu posso simplificar isso por 10 em cima e embaixo. Justamente porque eu posso simplificar o 18 por 3, que me resulta em 1 no numerador e 6 no denominador. E agora ficamos apenas com 72 dividido por 6. 72 dividido por 6 dá 12. Então, vamos colocar como resposta final, percorrendo uma distância de 720 km, a viagem demorará 12 horas. Vamos resolver agora essa questão do Enem 2012. Eu gostaria que você também pausasse novamente o vídeo para tentar resolver e daqui a pouco a gente volta. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Vamos grifar essas informações. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal. Veja que se você tentou resolver o exercício, essas 8 horas serão desnecessárias. E aqui um ponto importante que eu gostaria de acrescentar a essa aula. O Enem costuma colocar algumas informações que não são tão importantes para a resolução do exercício. Veja, vamos continuar a leitura. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, perceba, ela fez exatamente o que o enunciado pedia. Então, a massa corporal dele, Bom, agora que nós vimos a regra de 3, podemos utilizar essa ferramenta. Eu escrevi aqui a grandeza gotas e a grandeza quilogramas. Bom, vamos no enunciado. 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal. A mãe ministrou 30 gotas. Vamos descobrir agora qual é o peso dele, do filho, em quilogramas.
A nossa primeira pergunta aqui é se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, pelo que me parece, no enunciado, quanto mais gotas serão ministradas a uma pessoa, mais quilogramas ela tem. Portanto, podemos utilizar o processo da regra de 3 multiplicando em cruz, ou seja, 5x deverá ser igual a 30 vezes 2. Vou dividir ambos os lados por 5, então o x é 30 vezes 2 dividido por 5. Perceba que 30 e 5, ambos são múltiplos de 5 e resultará aqui em 6. 30 dividido por 5 resulta em 6. 6 vezes 2 resulta em 12. Portanto, esse filho pesa 12 quilos. Alternativa correta, letra A. Vamos continuar conversando sobre a regra de 3 simples. E eu queria retomar agora um exemplo da aula 1 sobre grandezas inversamente proporcionais. Você deve estar se perguntando, ok, essa aula foi de razão e proporção, foi só sobre divisão, você deve estar pensando, poxa, até agora só vimos grandezas diretamente proporcionais, será que as regras de 3 simples também valem para as grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos retomar um trecho daquele exemplo. Eu coloquei o seguinte para vocês, olha, a velocidade, se ela for de 90 km por hora, o tempo será de 2 horas para percorrer um determinado trajeto. Agora, se a velocidade for de 120 km por hora, eu faço uma pergunta aqui, olha. Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse mesmo percurso? Então, vamos organizar uma tabela como a gente organizou na regra de 3 simples para as grandezas diretamente proporcionais. Então, organizei a tabela aqui colocando as grandezas velocidade e tempo. Mais uma vez, perceba que eu coloco essas grandezas para fazer as regras de 3. E agora veja o seguinte, as setas, elas estão uma ao contrário da outra, porque a gente já viu que nas grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma das grandezas cresce, a outra decresce. Bom, então a gente vai precisar reescrever essa tabela invertendo uma das colunas, né, colocando as duas setas no mesmo sentido. Pode ser as duas setas para cima ou as duas setas para baixo. Eu acabei escolhendo e optando por colocar as duas setas para cima. Bom, como assim? Dê uma olhada agora como é que ficou a tabela. A tabela anteriormente estava com o tempo trocado aqui, olha. Agora eu só inverti a ordem do tempo e agora eu continuo trabalhando como se fosse uma regra de 3 simples. Portanto, se eu igualei agora os sentidos das setas, eu posso multiplicar em cruz. Então veja, eu vou escrever aqui o porquê desta equação, mas é igualzinho ao exemplo anterior. Depois que você ordenou essas setas, então 90 está para 120, assim como x está para 2. Perceba que se multiplicarmos em cruz, 120 vezes x será igual a 90 vezes 2. Dividindo agora ambos os lados por 120, teremos o que se segue. Então, o x é 90 vezes 2 dividido por 120. E mais uma vez eu oriento você a não fazer a conta. Não saia fazendo conta desnecessária. Veja que esse 0 com esse 0 eu posso simplificar. Esse 2 com esse 12 eu posso simplificar por 2, obtendo como resultado 1 e 6. Portanto, o que falta dividir agora é o 9.
por 6. Ora, 9 dividido por 6 dará 1,5. E logo, percorrendo com uma velocidade de 120 km por hora, a viagem demorará 1,5 horas. E eu quero falar para vocês o que isso significa. Quer dizer que a viagem demorará 1 hora e 30 minutos. Conversaremos mais sobre conversão de unidades na próxima aula. Então, para fechar aqui, gente, a gente viu algumas questões do Enem, né? Que a gente trabalhou a regra de 3, a razão, a proporção, tá? Então, eu gostaria muito que você sempre focasse nessas aulas de matemática básica, que é onde o pessoal tem a grande dificuldade, né? Começa a estudar muita coisa mais avançada, mas deixa a matemática básica, que é essencial, que é a base, né, do que você vai precisar para o Enem, em várias questões, né? Veja, são 45 questões e essa é uma aula fundamental para você aí, tudo bem? Valeu, tamo junto!